Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson. Eu quero pedir desde já para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui embaixo, só é clicar em se inscrever e aí você também clica no sininho para receber as notificações aqui do nosso canal. Aproveita e dá aquele like se você gostar desse conteúdo e comenta aqui embaixo o que você quer que a gente fale nos próximos vídeos. Dê a sua opinião a respeito desse assunto que nós vamos tratar agora. Isso é muito importante para que o YouTube entenda, que esse conteúdo é relevante e repasse esse conteúdo para mais pessoas, para que nós possamos chegar em mais pessoas sejam alcançadas pela propagação da palavra de Deus. Pessoal, o assunto de hoje é um assunto novamente polêmico, complexo, que há muitas divergências teológicas, muitos pensam de uma forma, outros de outra forma. Nós vamos falar a respeito do divórcio à luz da Bíblia, qual os fatores que pode se acontecer, trazer a necessidade de que haja um divórcio. Quando é que o homem pode pedir à mulher a carta de divórcio, a mulher pedir ao homem o divórcio e assim sucessivamente. Para falarmos sobre esse assunto, vamos ler um texto, que são expressões do próprio Jesus, que está em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 32. Eu gosto sempre de frisar, quando prego ou quando falo em um vídeo, que o Evangelho não é de Mateus. Às vezes a gente vê até pregadores renomados, que pregam muito bem, que são homens de Deus, mas que falam o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Não, o Evangelho não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas. O Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, ok? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 32, diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério, ok? Então, vamos lá. Nós estamos vivendo dias difíceis a respeito de relacionamento, principalmente a respeito de casamento. Hoje em dia virou moda no mundo, isso tem adentrado dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. As pessoas estão se divorciando, se separando por motivos banais. A mulher ficou feia, a mulher ficou gorda, a mulher ficou muito magra e eu vou separar, não quero mais. O homem ficou barrigudo, o homem ficou assim, assado, vou separar, E a pressão recai muito mais nos homens, que talvez sejam os maiores casos, de querer trocar uma de 50, por exemplo, uma de 22, de 25, não vai pegar uma mais nova, mais bonita. E já que o homem, ele é comprovado isso, quando estudamos os estudos a respeito do ser humano, do comportamento humano, que o homem é mais tendente a ser levado por aquilo que ele vê. Não que a mulher também não seja atraída pelo que vê, mas a mulher é mais sentimental, ela, na maioria das vezes, é levada mais pelo que ouve. Então, o homem, ele é levado e atraído mais pelo que vê. Então, às vezes, o homem não quer mais a mulher, que já está com idade avançada, e agora quer pegar uma novinha, como diz a história, trocar de 50 por uma de 22 ou de 25. Então, infelizmente, tem banalizado o casamento, o divórcio, e a cada dia os divórcios têm sido mais comuns e no mundo não nos assusta, mas o terrível é que isso tem sido trazido para dentro das igrejas também. Olha só, nos dias atuais o divórcio já virou moda, virou moda. O IBGE realizou a primeira pesquisa sobre divórcio no ano de 1984, inclusive foi o ano que eu nasci. Em 2007, a pesquisa conclui que aumentou o número de divórcio 200%. 200%. Isso é uma pesquisa de 1984 e em 2007 a pesquisa foi concluída e eles entenderam que aumentou o divórcio em 200%. Então, as pesquisas mais atuais, creio que ainda vão mostrar um aumento contínuo dos divórcios
infelizmente. Deus instituiu o casamento para que ele dure a vida inteira. Enquanto se viver aqui na terra, o casamento é para continuar, para ser contínuo. Nós podemos ver em Mateus, por exemplo, capítulo de número 19, versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nunca foi da vontade de Deus que houvesse divórcio. A Bíblia diz que Deus, ele permitiu, se fosse dada a carta de divórcio, por causa da dureza do coração dos homens. Mas essa nunca foi a vontade soberana de Deus, mas a vontade permissiva por causa da dureza do coração dos homens. Mas o desejo de Deus é que o casamento seja enquanto a vida durar. Então, a morte só deveria separar aquele casal, porque aí morreu, o viúvo ou a viúva tem o direito de casar novamente, se assim quiser. Então, Deus instituiu o casamento para que ele durasse a vida terrena inteira. Então, a dureza do coração do homem é que fez com que fosse liberada a carta de divórcio. Mateus 19, 8 diz assim: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, no início não era assim, mas depois, por causa da dureza do coração dos homens, Moisés permitiu que fosse dada a carta de divórcio. Agora, no versículo 9, ainda do capítulo 19 de Mateus, diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus aqui nesse texto, ele deixa claro que o divórcio só pode acontecer por causa de adultério. Mas nós temos que ler outros textos da palavra de Deus e veja que, de início, Deus só permitia, ou melhor, Deus não permitiu o divórcio. Depois, por causa da dureza do coração do homem, Moisés permite que se dê carta de divórcio. Então, de certa forma, Deus vai se adaptando à dureza do coração do homem, ao crescimento da iniquidade, do pecado, aos conflitos que vão acontecendo em meio à sociedade. Então, não é que a igreja vai abandonar a Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra é a mesma, ela não mudou. Mas tem questões que é questão de lógica, que apesar da Bíblia não dar detalhes a respeito daquilo, mas é uma questão lógica, que está na cara, que pode se dar carta de divórcio, se separar, se divorciar. E eu vou citar algumas aqui, porque muitas das vezes se pega esse texto, somente ele, de forma isolada, e Deus, ele é bem rígido nessa questão. Como eu falei, o desejo de Deus é que não houvesse divórcio, por causa da dureza do coração dos homens é permitido, e Jesus fala que em caso de prostituição ou de traição, a mulher traiu, o homem tem o direito de pedir o divórcio, ou vice-versa, o homem traiu, a mulher tem o direito de pedir o divórcio, mas também pode perdoá-lo, no entanto, se houver um arrependimento, porque a gente tem visto acontecer casos que a pessoa que trai não se arrependeu, ela continua traindo, e o marido ou a esposa sabem da traição e continua com aquela pessoa. Na minha visão, quem permite que isso aconteça também está pecando, de certa forma, ele está pecando também. É a mesma coisa, na minha casa, eu permiti que um filho meu ou uma filha venha com um namorado e tenham relações sexuais. Isso é fornicação, segundo a Bíblia. Então, se eu faço isso, se eu permito que o pecado aconteça dentro da minha casa, às vezes, como dizem os pais mais sofisticados, podemos assim dizer, é melhor do que fazer na rua, está dentro de casa, está seguro. Só que eu também estou cometendo pecado, porque eu estou apoiando aquela prática pecaminosa. Então, se o homem sabe que a sua cônjuge, que a sua esposa está lhe traindo,
e ele continua, mesmo assim, o seu relacionamento, de certa forma ele está apoiando aquela prática, como também a mulher, se ela sabe que o marido trai, não se arrepende, né? Continua na mesma prática, e ele apoia, ela apoia aquilo ali, ela está em pecado, ela está sendo condizente com aquele pecado do seu cônjuge, do seu esposo. Então tem que ter muito cuidado a respeito disso. Então, de início, Jesus fala que só com prostituição, só com adultério. Mas quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 7, que eu vou ler com você, para que você entenda o que Paulo fala aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, aqui é na hora, a gente abrindo a Bíblia para ler aqui, ó, no versículo número 15 diz assim, ó, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, né? Aí se você ler os versículos anteriores, você vai ver o seguinte, versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe, né? No caso, o irmão se converteu, a mulher não. Ela consente em habitar com ele, mesmo ele sendo cristão, servindo a Jesus. Então não deixe, não é para deixar, e vice-versa. Se alguma mulher tem marido descrente, versículo 13, e ele consente em habitar com ela, não deixe. A Bíblia diz que a mulher santa vai santificar o marido, vai orando por ele para que Jesus faça a obra. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, versículo 14, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, que é o versículo 15 que lemos, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Ou seja, os dois não são servos de Deus. A mulher se converte, o marido não aceita, né? Você escolhe, ou a igreja ou eu. Ou esse Jesus aí, ou eu. Qual é a decisão que a mulher deve tomar? Jesus. Aí o marido vai embora. E aí a mulher ficou presa a ele, a mulher não pode casar mais. Paulo deixou claro que não. Deus não nos chamou para a servidão. Ela está livre. Ela está livre, se divorcia, procura um homem de Deus, né? Agora, infelizmente, a gente tem visto irmãos que às vezes se livram de certos trapos, não crentes, e isso aconteceu quando estava no mundo, casou com não crente, porque também era. Aí depois se converte, sofre muito tempo com aquele camarada não crente. Aí quando consegue se livrar da tralha, podemos dizer assim, vai e casa com outro ímpio, comete o mesmo erro novamente. Então é terrível isso que a gente vê. Então Paulo deixa claro outra possibilidade de divórcio. É quando a mulher crente ela é abandonada pelo descrente, ou quando o marido crente é abandonado pela mulher descrente. Esse está livre. Então houve um abandono, né? A própria justiça dá um apoio. Quando se abandona o lar, o outro que ficou, ele recebe um apoio. Então muitas das vezes há um abandono. Agora, quando é permitido o divórcio? Quando há infidelidade conjugal, Mateus 5,32, Mateus 19,9. Se o crente for abandonado pela descrente ou vice-versa, né? 1 Coríntios 7,15. Apesar de que esse é um texto complexo e que muitos teólogos divergem sobre esse assunto. Há uma divergência, mas eu creio dessa forma. Agora, eu vou falar de outra questão que tem sido até debatida na sociedade nos dias de hoje, tem sido um problema em muitas igrejas. A irmã chega da igreja e diz que foi agredida pelo esposo não crente, e às vezes até que se diz crente, né, que se diz cristão, espancou a mulher, e vai conversar com o pastor. O que é que o pastor diz? A maioria das vezes, ore por ele, tenha calma, a Bíblia só permite divórcio em caso de adultério, né, que é o texto mais usado, não se fala muito dessa parte em que Paulo fala do abandono. Então ele não lhe traiu, ou traiu, não traiu, não tem prova, não, só está lhe batendo, só, né, como se não fosse nada demais.
Então veja, apesar da Bíblia não falar detalhadamente sobre casos como esse, a Bíblia manda guardar de obedecer à lei dos homens, né? Então existem leis que protegem as mulheres. Então veja, a mulher começa a ser agredida, começa com tapa, depois 2 tapas, depois murros, socos, pontapés, daqui a pouco a mulher sangra de tanto apanhar, bate a cabeça na parede, como nós temos visto. Aí vai para uma igreja, o pastor dá um conselho desse, aí o que acaba acontecendo depois é o feminicídio, que tem acontecido muito no Brasil. Os homens matam as suas mulheres, porque vai acostumando e ela não toma nenhuma atitude. Para isso existe a lei Maria da Penha, que foi criada aqui no Brasil. Então o que a mulher deve fazer no caso desse? O marido agrediu, vai para a delegacia, faz um BO, pede medida protetiva, distanciamento do camarada dela, porque começou com um tapa, isso vai progredir e vai ficar pior para a esposa. Então, apesar da Bíblia não dar detalhes, essa é uma questão de lógica. Agora, aconteceu até na Bahia um fato desse, né? Que parece que a cantora que foi assassinada pelo marido foi aconselhada, né? Porque era agredida e foi aconselhada a permanecer com ele. Dizem que foi aconselhada, não sei se isso é verdade. Também começaram a falar mal de líderes por causa disso, mas as pessoas também têm que ver o outro lado da moeda. Eu já soube de casos que o pastor diz assim: separe dele, vá para uma delegacia, faça o BO, separe, porque senão vai acabar ele lhe matando. E sabe o que acontece? Infelizmente, são casos isolados. Eu creio que praticamente ninguém gosta de apanhar, mas tem mulheres que preferem se submeter a uma vida dessa. Então, em vez dela ouvir o pastor, ela chega em casa e vai dizer ao próprio marido: o pastor me aconselhou para separar de você, fazer um BO contra você, para que entre em vigor a Maria da Penha, você seja preso e tal, peça medida protetiva para que você não venha fazer nada contra mim. Aí o que acontece? O camarada agressor agora vai para a igreja ou para a casa do pastor procurar o pastor para brigar com ele. Então é muito fácil julgar um líder espiritual, religioso, um pastor, um sacerdote, a aconselhar casais quando não se está na pele e não se sabe a dificuldade que é, né? É muito complicado para um pastor chegar e dizer assim: separe, né? Deixe para ele não lhe bater e tal e coisa. É a coisa certa a falar, para que você não morra, não aconteça algo pior. É a coisa certa a falar. Mas o grande problema é quando a mulher, ela prefere continuar naquela vida e ainda vai dizer ao agressor o conselho que recebeu, e aí o problema vem todo para o pastor. Então é bom analisar os dois lados da moeda. A coisa é muito séria, né? Então vamos ter cuidado com isso aí, mas essa é a minha visão a respeito do divórcio. Biblicamente tem esses 2 fatores, essas possibilidades de que haja o divórcio à luz da Bíblia, mas tem essa outra questão, que é uma questão de lógica. Apanhou Maria da Penha, não espere acontecer um feminicídio, ser morta, porque aí não vai dar tempo, não vai dar para resolver mais nada, né? A vida é o bem mais precioso que Deus nos deu, então valorize a sua vida. Ok, pessoal? Deus abençoe tua casa, tua família, no nome de Jesus. Se você quiser contribuir com a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, aqui abaixo, né, na descrição eu vou deixar os Pix, né, 2 Pix que você pode contribuir com o nosso ministério, e também aqui vai estar alguns links de alguns cursos teológicos que você pode fazer para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, no nome de Jesus.